Quando alguém é assassinado, o perpetrador mais provável é um homem adulto. Em raras ocasiões, uma mulher adulta é responsável. Ainda mais raro e quase impensável, uma criança é a culpada. Talvez o mais infame desses seja o horrível caso de James Bulger, um bebê britânico de 2 anos que foi torturado e assassinado por 2 meninos de 10 anos, Robert Thompson e John Venables, em um crime que chocou o mundo. Nós já cobrimos esse caso profundamente no passado, então neste vídeo vamos olhar para outros 5 assassinatos notórios que foram cometidos por crianças. Em 2007, o mundo ficou chocado com uma série de assassinatos brutais que ocorreram em uma pequena aldeia de Mushihari, no estado indiano de Bihar. O perpetrador desses crimes hediondos era um menino local de 8 anos, chamado Amarjit Sada. Desde jovem, Amarjit mostrava sinais de agressão e frequentemente se voltava contra os outros, embora o motivo fosse incerto. Ele era meio solitário, encontrando prazer em subir em árvores e brincar sozinho. A situação piorou em 2006 com o nascimento de sua irmãzinha, o que significava ainda menos comida para a família já em dificuldades. Em 2007, uma de suas tias veio visitar. Ela encontrou um emprego na cidade e pediu aos pais de Amarjit para cuidar de seu filho até se estabelecer. Logo após a tia partir, a mãe de Amarjit foi ao mercado local comprar legumes, deixando seu filho encarregado de seu primo de 6 meses e outro bebê. A criança dormia tranquilamente no berço quando algo maligno despertou em Amarjit, que começou a beliscar o bebê para fazê-lo chorar. Quanto mais o bebê chorava, mais Amarjit sentia a necessidade de infligir mais dor, até que eventualmente ele colocou suas mãos em volta do pescoço do bebê e apertou o máximo que pôde, sentindo prazer no som da criança chorando e lutando para respirar. Ele continuou apertando até que o bebê estivesse morto. Ele então enterrou-o de corpo sob um manto de grama atrás de sua casa e voltou normalmente para dentro. Mais tarde, ele confessou à sua mãe o que havia feito, mas em vez de denunciar, ela optou por manter em segredo, contando apenas para o pai de Amarjit, que o puniu fisicamente pelo ato e inventou uma história para sua matia. Eles jamais poderiam ter previsto o próximo ato do filho. Durante a noite, enquanto seus pais dormiam, Amarjit estrangulou sua irmã de 8 meses. Seus pais sabiam do crime, mas optaram por não denunciá-lo. Sua terceira e última vítima foi Khushbu, uma bebê de 6 meses que pertencia a um vizinho. A mãe da criança, Kunjan Dev, relatou à polícia que havia deixado sua filha em uma escola primária, e quando voltou pouco tempo depois, o bebê havia desaparecido. Uma busca local foi iniciada e, horas depois, Amarjit supostamente admitiu ter estrangulado a menina e a atingido com um tijolo. Em seguida, ele levou os buscadores ao local onde a havia enterrado. A polícia prendeu Amarjit e, durante o interrogatório, o inspetor Shatrughan Kumar, o oficial responsável, perguntou a ele se havia matado Khushbu. O garoto respondeu calmamente: "Me dê um pacote de biscoitos e eu te conto." Ele depois confessou ter assassinado também sua irmã e primo. Um psicólogo que entrevistou Amarjit o descreveu como um sadista que obtém prazer em infligir ferimentos. Apesar de comprovadamente culpável, a lei indiana proíbe o encarceramento de crianças. Em vez disso, ele foi colocado em um lar seguro para crianças na cidade de Mungo, onde ficou até completar 16 anos e foi libertado. Amarjit,
Hoje, com cerca de 27 anos, tem paradeiro desconhecido. Desde sua libertação, alguns relatórios sugerem que ele foi adotado por um casal sem filhos e recebeu uma nova identidade, enquanto outros afirmam que ele retornou para sua família e continua a viver em sua aldeia. Para mostrar que crianças que matam não é um fenômeno moderno, vamos olhar para um assassino infantil dos 1800 que até hoje permanece como um dos mais cruéis e sádicos assassinos juvenis de todos os tempos. Jesse Pomeroy nasceu em 29 de novembro de 1859 em Charleston, Massachusetts, filho de Thomas e Ruth Pomeroy. Ele era o segundo dos dois filhos deles. Quando Jesse tinha 12 anos, ele espancou um menino de 7 anos, Tracy Hayden de Chelsea, e o deixou para morrer na Powder-Horn Hill. Meses depois, em 20 de maio de 1872, Robert Meyer, de 8 anos, também foi agredido e encontrado em um banheiro abandonado em Chelsea. Novamente, Jesse foi o responsável. No dia 22 de julho, Johnny Balch foi encontrado amarrado e espancado em um banheiro abandonado em Powder-Horn Hill. Felizmente, todas as 3 crianças sobreviveram aos seus ferimentos, mas a comunidade ficou horrorizada quando foi revelado que um menino ainda desconhecido era responsável pelos 3 brutais ataques descritos pelos jornais como obra de um garoto diabólico. Pouco depois do ataque a Johnny Balch, Ruth Pomeroy e seus filhos se mudaram da área de Chelsea e se estabeleceram na área de South Boston. Ruth tornou-se mãe solteira após Thomas abandonar a família. Pouco depois de se mudarem para sua nova casa, o pequeno George Pratt, de 7 anos, foi encontrado gravemente espancado por pescadores em South Boston, o que não foi coincidência. Um mês depois, em 11 de setembro, outro menino de 7 anos, Joseph Kennedy, foi agredido após ser atraído para um barco vazio, onde foi espancado e cortado com um canivete. 6 dias depois, em 17 de setembro, ferroviários encontraram Robert Gold, de 5 anos, amarrado a um poste de telégrafo perto dos trilhos, espancado e esfaqueado. Após o último ataque, Jesse passou por uma delegacia em South Boston e olhou pela janela, sem saber que Joseph Kennedy, o menino agredido em 11 de setembro, estava lá dentro e reconheceu Jesse como seu agressor. Os oficiais prenderam o jovem Jesse, que admitiu ser o torturador de meninos. Em 21 de setembro de 1872, Pomeroy, de 13 anos, foi levado perante um juiz de tribunal juvenil pelos ataques que admitiu ter cometido e foi condenado a 6 anos na Escola Estadual de Reforma para Meninos em Westboro, Massachusetts. Porém, menos de 2 anos depois, Jesse, de 14 anos, foi solto sob fiança para sua mãe e irmão em South Boston. Não foi coincidência que um mês após Jesse chegar em casa, uma menina de 10 anos chamada Kate Curran desapareceu. Em 22 de abril de 1874, o corpo mutilado de Horace Millen, um menino de 4 anos, foi encontrado na Baía de Dorchester. Apesar da falta de evidências diretas, Jesse se tornou o principal suspeito nos 2 casos. O corpo de Kate Curran foi encontrado escondido na loja de vestidos da mãe de Jesse. Como resultado, ele foi preso e acusado dos 2 assassinatos. Durante seu julgamento, o procurador-geral buscou uma condenação por assassinato em 1º grau. Em 10 de dezembro de 1874, Jesse foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. Porém, o governador William Gaston negou-se a assinar o mandado de morte. Após 3 votos do Conselho do Governador de Massachusetts, a sentença foi comutada para prisão perpétua em confinamento solitário. Aos 16 anos e 9 meses, Jesse foi transferido para a prisão estadual de Charleston. Durante sua estadia, ele tentou fugir diversas vezes. Em 1917, com a ajuda do promotor de justiça Joseph Pelletier, sua sentença foi ajustada, permitindo-lhe certos privilégios, e Jesse acabou se adaptando à vida na prisão.
Em 1929, ele foi transferido para o Hospital Bridgewater para criminosos insanos, onde morreu em 29 de setembro de 1932, aos 73 anos de idade. Mary Bell nasceu em 1957 e morou com sua mãe em Newcastle upon Tyne, nordeste da Inglaterra. Segundo familiares, Mary era uma criança indesejada e negligenciada por sua mãe, uma prostituta que costumava deixá-la sozinha. A identidade do pai biológico de Mary é desconhecida. A vida doméstica de Mary cobrou seu preço, tornando-a notavelmente retraída e manipuladora. Em 25 de maio de 1968, quando Mary tinha apenas 10 anos, ela estrangulou Martin Brown, de 4 anos, até a morte em uma casa abandonada em Scotswood, Inglaterra. 2 meninos encontraram seu corpo mais tarde. Os investigadores estavam perplexos, pois além de um pouco de sangue, não havia sinais de violência. Havia, no entanto, uma garrafa vazia de analgésicos no chão perto de seu corpo, e a polícia concluiu que ele morreu após tomar os comprimidos, e sua morte foi considerada um acidente. Após a morte de Martin, Mary começou a agir estranhamente. Ela até apareceu na porta da casa dos pais dele, pedindo para ver o corpo dele no caixão. Logo após este incidente, Mary e sua amiga Norma invadiram e vandalizaram uma escola infantil com bilhetes, assumindo a autoria da morte de Martin e ameaçando novas mortes. Mary também contava aos colegas que havia matado Martin. Porém, como ela tinha fama de exibida e mentirosa, ninguém acreditou nela. Aparentemente, para fazer com que eles notassem, apenas 2 meses depois de matar Martin, Mary e Norma estrangularam Brian Hall, de 3 anos. Se isso não fosse ruim o suficiente, Mary mutilou seu corpo com um par de tesouras e esculpiu a letra M em seu torso usando uma lâmina de barbear. Novamente, Mary agiu estranhamente após o assassinato de Brian e foi vista rondando sua casa e rindo e esfregando as mãos quando viu seu caixão. Mary e Norma já haviam sido entrevistadas sobre a morte de Martin, mas foram chamadas novamente após o assassinato de Brian. Na entrevista, Mary se incriminou ao dizer que tinha visto um menino com Brian carregando tesouras. O fato de Brian ter sido mutilado com tesouras era conhecido apenas pelos investigadores e pelo assassino. Norma e Mary foram acusadas pelos assassinatos de Brian e Martin, e a data do julgamento foi marcada. O júri considerou Mary Bell culpada por homicídio culposo, não por assassinato, devido a ela apresentar sintomas clássicos de psicopatia. Norma, vista como uma cúmplice involuntária, foi absolvida. O juiz condenou Mary a ser presa à discrição de Sua Majestade, que denota uma sentença indeterminada na lei britânica. Até hoje, Mary Bell é conhecida como a assassina mais jovem da Grã-Bretanha. Mary foi libertada da custódia em 1980, aos 23 anos, e lhe foi concedido o anonimato vitalício, que foi estendido para proteger as identidades de sua filha e neta. Desde que foi libertada, ela vive em locais desconhecidos usando vários pseudônimos. Elisa Bustamante era uma jovem problemática que vivia com seus avós em St. Martins, Missouri, que assumiram a custódia dela e de seus 3 irmãos em 2002, porque sua mãe era viciada em drogas e seu pai estava na prisão. Não surpreendentemente, Elisa teve dificuldades com sua infância disruptiva e, como adolescente, sofreu com depressão e, em 2007, ela foi hospitalizada por tentar suicídio. Elisa morava 4 casas abaixo de Elizabeth Alton, de 9 anos, e na noite de 21 de outubro de 2009, Elisa, de 15 anos, mandou sua irmã mais nova até a casa dos Alton para chamar Elizabeth para brincar na floresta. Depois que Elizabeth não voltou para casa naquela noite, sua mãe chamou a polícia e a reportou como desaparecida. Após uma breve busca policial,
O corpo da menina foi encontrado em uma cova rasa na floresta atrás de sua casa. Ela havia sido esfaqueada, estrangulada e degolada. 2 covas foram cavadas dias antes do assassinato de Elizabeth, e evidências escritas na cena do crime apontaram para Elisa. A polícia descobriu nas redes sociais de Elisa menções sobre ela querer saber como era matar uma pessoa. Em um diário recuperado de sua casa, Elisa havia escrito: "Eu acabei de matar alguém. Eu os estrangulei, cortei a garganta deles e os esfaqueei. Agora eles estão mortos. Ainda não sei como me sinto." Foi incrível. Depois de superar o sentimento de não conseguir, é bastante prazeroso. Estou nervoso e trêmulo no momento. Agora tenho que ir à igreja. É Ais. Depois de matar Elizabeth, Elisa seguiu calmamente para um baile juvenil em sua igreja. Elisa foi presa rapidamente e, acompanhada de sua avó, confessou o assassinato. Vamos começar do início? Isso foi algo planejado ou foi apenas um acidente? Foi um acidente. Ok. Bem, este é um ponto de partida. That's kind of what I thought. Eu estava na floresta e, como eu disse, Elizabeth estava lá em cima. Elizabeth estava lá na floresta? Sim. Ela estava sozinha? Sim. Ok. Eu não sabia o que fazer. Eles saberão tudo isso na autópsia, então precisamos saber a verdade, porque no final da autópsia, eles saberão exatamente como ela morreu. Então precisamos saber agora a verdade completa, total transparência agora, para que não seja revelado mais tarde que, bem, Alyssa não estava contando a verdade completa novamente. Precisamos que tudo seja revelado agora. Como ela morreu? Eu não, ela morreu. Como ela morreu? Meninas de 9 anos não morrem assim do nada. Estávamos mexendo com ela e ela caiu para trás e bateu a cabeça. A garganta dela foi cortada? É. Vovó? Meu Deus! Ela desejou tudo de bom para a mãe dela. Eu não vou fazer nenhuma pergunta agora até que nós... Elisa foi indiciada e se declarou culpada de homicídio em 2º grau e ação criminosa armada após aceitar um acordo de confissão. Ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 2024 por homicídio, além de 30 anos consecutivos por ação criminosa armada. Em 2024, Bustamante recebeu uma polêmica audiência de liberdade condicional devido ao projeto de lei do Senado 26, que permitiu a infratores juvenis buscarem liberdade condicional mais cedo. Embora este projeto de lei não se aplicasse a condenações por homicídio em 1º grau, ele não a impediu de buscar liberdade condicional para sua acusação de homicídio em 2º grau. Porém, o projeto de lei do Senado 754 mudou isso depois, proibindo também a liberdade condicional para homicídio em 2º grau. Apesar do governador Mike Parson não ter assinado o projeto de lei a tempo, Elisa teve sua liberdade condicional negada na audiência.
Se ela recebesse liberdade condicional, algo improvável, a liberação mais cedo seria em 2059, aos 65 anos de idade. Um desperdício de 2 vidas apenas, porque uma delas queria saber como era matar alguém. Este crime é errado em tantos níveis, e na raiz dele estava uma menina de 12 anos tendo um relacionamento com um homem de 23 anos. Jasmine Richardson, de 12 anos, morava com seus pais, Deborah e Jean-Marc, e seu irmão de 8 anos, Tyler, em Medicine Hat, Alberta, Canadá. A vida tinha sido difícil para Deborah e Jean-Marc. Ambos eram ex-dependentes químicos em recuperação e às vezes lutavam para pagar as contas, mas desde que se mudaram para Alberta, as coisas pareciam ter se acalmado. Jasmine era uma menina feliz e estudiosa com muitos amigos. No entanto, seu uso crescente da internet, particularmente sua fascinação pela subcultura gótica e amizades com homens mais velhos, preocupava seus pais. As coisas pioraram em 2005, quando Jasmine começou a desrespeitar as regras da escola e adotou um estilo gótico. Isso, combinado com suas postagens inadequadas online, levou a discussões amargas com seus pais. As coisas pioraram em 2006, quando Jasmine, de 12 anos, se aproximou de Jeremy Stink, de 23 anos, e começou um relacionamento com ele. Os pais dela fizeram de tudo para impedir que a filha visse Stink. Mas Jasmine se tornou cada vez mais desafiadora e começou a sair escondida de casa para encontrá-lo em segredo e frequentemente falava sobre a ideia de fugir de casa devido à opressão que sentia de seus pais. O relacionamento dela com o irmão mais novo também piorou e ele supostamente passou a temê-la. Os pais dela e outras pessoas desaprovavam seu namorado. Seus amigos também mostraram preocupação com a diferença de idade do casal. Devido a Jasmine ter sido castigada várias vezes pelos seus pais, Jasmine e Stink se comunicavam online e começaram a falar sobre uma maneira de se livrar dos pais dela para libertar Jasmine das regras deles. Em um determinado momento, Jasmine enviou uma mensagem para Stink dizendo friamente: "Então, eu tenho esse plano. Começa comigo matando eles e termina comigo morando com você." Amigos do casal sabiam dos planos e foram solicitados a ajudar nos crimes. Em 23 de abril de 2006, Stank, que estava bêbado e drogado, entrou na casa da família Richardson por uma janela do porão, que Jasmine havia deixado aberta para ele. Deborah ouviu um barulho no porão e foi averiguar. Quando ela foi confrontada por Stank, que lançou um ataque frenético contra ela com uma faca, seus gritos alertaram Jean-Marc e, armado com uma chave de fenda, ele conseguiu esfaquear Stank no olho. Porém, ele foi dominado pelo homem mais jovem e esfaqueado até morrer. Suas últimas palavras teriam sido para perguntar a Stank o motivo de suas ações. Stank respondeu: "Porque é o que sua filha queria." Tyler, de 8 anos, foi esfaqueado várias vezes e teve a garganta cortada em seu quarto. Os investigadores encontraram evidências de que ele lutou bravamente contra seu agressor, e o pequeno garoto usou seu sabre de luz de brinquedo para tentar se defender. Havia debate sobre quem esfaqueou Tyler, com a possibilidade de ter sido a Jasmine. Revelou-se que Tyler foi assassinado por Jasmine porque, aos olhos dela, ele era emocionalmente sensível demais para ser órfão, então também devia morrer. Após os assassinatos, Stank fugiu em seu caminhão. Jasmine limpou a faca, roubou a bolsa da mãe e usou o cartão dela para pagar um táxi até o trailer de Stank. Mais tarde, os dois foram para uma festa em casa, onde foram vistos rindo e brincando, como se nada tivesse ocorrido. Em um determinado momento, Stank soltou que havia matado a família de sua namorada, afirmando que os eviscerou como peixes, com Jasmine acrescentando: "Meu irmãozinho gargarejou." Após sair de uma festa com amigos, o casal acabou sendo preso em uma loja de conveniência próxima em Leda, Saskatchewan.
O julgamento de Jasmine Richardson e Jeremy Steinke capturou a atenção nacional devido à natureza chocante do crime. De acordo com a lei canadense, como Jasmine era menor de idade, ela foi julgada no sistema de justiça juvenil e condenada a um máximo de 10 anos de custódia, seguidos por 4 anos de supervisão comunitária. Em contraste, Jeremy Stank, de 23 anos, foi julgado como adulto. O julgamento dele revelou o relacionamento distorcido deles e as fantasias violentas compartilhadas. Em 2008, ele foi condenado por 3 acusações de homicídio em primeiro grau e recebeu 3 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional por 25 anos. Durante o julgamento, ambos tentaram minimizar seu envolvimento, culpando um ao outro pelos assassinatos. A defesa de Jasmine alegou que ela foi muito influenciada por Stank, mas as provas revelaram sua participação ativa no planejamento e execução do crime. Jasmine, agora usando um nome diferente, foi libertada em 2016, após cumprir sua sentença. As reações à sua libertação foram mistas. Alguns acreditavam que ela merecia um recomeço. Outros sentiam que não deveria ter sido solta devido à natureza do crime. Seu paradeiro é desconhecido. Stink permanece na prisão e provavelmente ficará lá pelo resto de sua vida,